Oi, eu sou Clarissa e eu vou apresentar essa aula com princípios gerais de gestão de dados. Então, quer dizer, nosso objetivo aqui é falar um pouco da importância de gestão de dados, o que são esses dados, como e onde armazenar os dados, tanto durante como após o projeto, e falar um pouquinho do uso de diretrizes de relato como uma ferramenta para auxiliar no planejamento dessa gestão de dados. Uma coisa importante de já chamar a atenção aqui é que o foco da aula é nos projetos do contexto Brisa, da colaboração Brisa. Então, a gente tem características particulares em que, por exemplo, questões de segurança, questões de controle de acesso não têm tanta importância como em outros casos em que você tem, por exemplo, dados sensíveis, dados de pacientes ou questões relacionadas à propriedade intelectual. Então, também para colocar como um contraponto aqui, é que essa não é uma aula sobre o plano de gestão de dados, quer dizer, o plano de gestão de dados é a versão mais formalizada do que a gente vai ver por aqui. Para quem não está familiarizado, é uma iniciativa que diversas agências de fomento têm exigido mais recentemente, junto com os pedidos de financiamento, que se apresente também um plano de gestão de dados, quer dizer, um documento em que você vai estruturar como você vai armazenar os dados, o que você vai poder fazer com os dados, por quanto tempo eles vão estar disponíveis, onde eles vão estar disponíveis, quem vai ter acesso a eles, enfim, todo um nível de detalhamento que não é importante para a gente dentro do nosso contexto. A gente só quer apresentar algumas possíveis boas práticas para ajudar no desenvolvimento dos projetos de revisão sistemática e meta-análise. E queria começar só tentando convencer de que isso é uma questão importante. Então, quer dizer, dados organizados vão facilitar a análise e o compartilhamento. A gente tem que pensar que a gente se esquece das coisas depois de algum tempo. Eu não sei quão confiantes vocês são nas suas memórias, eu não sou muito na minha. Isso sempre tem que estar em mente quando a gente está planejando o projeto e como a gente está organizando os dados desse projeto. Uma outra questão importante para a gente aqui é que os nossos projetos são em equipe e devem quase sempre acontecer de forma remota. E nem todo mundo vai estar disponível a qualquer momento. Então, vai ser importante ter dados organizados para facilitar toda a nossa vida durante e depois do projeto. Pode acontecer perdas de dados, né? Então, quer dizer, podem acontecer acidentes, pessoas podem se mudar, sair e entrar no projeto ao longo dele. Então, onde está cada coisa e evitar que se perca com essas mudanças é importante. E, por fim, os dados podem ser reaproveitados, né? Então, quando a gente está falando de dados primários, por exemplo, ter acesso a esses dados pode permitir que a gente use metodologias diferentes de meta-análise usando os dados a nível de unidade experimental. Existem ferramentas que permitem, por exemplo, a automatização de revisões sistemáticas a partir de dados disponibilizados na Wikidata, que também vai facilitar a vida de todo mundo, se isso realmente tomar força, acho que a partir de agora. E talvez mais aplicável para o nosso contexto é que os dados podem ser aproveitados, por exemplo, em atualizações das revisões sistemáticas e meta-análise. Então, quer dizer, você publica uma coisa agora, daqui a 5 anos alguém quer atualizar, saber como esse conhecimento acumulou ao longo desses últimos 5 anos, não precisa voltar em toda aquela todo o trabalho que você já teve, todo o levantamento, toda a extração de dados pode ser reaproveitado e só somar pedacinhos menores, dessa forma tornar todo o processo mais eficiente. No nosso contexto de revisões sistemáticas e meta-análises, a gente pode pensar em dados como todos os produtos do nosso processo. Então, aqui tem uma estrutura mais ou menos geral de como a gente montou as etapas do curso. Então, dá para pensar nas grandes etapas do projeto como as grandes etapas desse curso. E em quase todas elas, a gente vai estar gerando algum tipo de produto, algum tipo de dado. Desde a busca e seleção dos artigos, por exemplo, quer dizer, quando a gente faz uma busca e exporta ela, a gente está fazendo um recorte já de um banco de dados bastante grande, que são essas bases de referências, mas esse recorte já é um dado importante, a gente vai trabalhar em cima dele, fazendo seleção dos artigos, esses resultados são dados relevantes. Outros casos é mais óbvio, eu acho, entender como gera dados, né, quando a gente fala em extração de dados dos artigos, ou as próprias análises e sínteses quantitativas, então que vão gerar resultados que são mais claramente vistos como dados. Outros tipos de produto também podem ser
relevantes e considerados como dados, o próprio protocolo da revisão ou a forma com que você escolhe reportar os resultados publicamente, né? Um artigo é um dado, uma apresentação, um pôster, enfim, todos os produtos desse processo a gente pode considerar dados e vai ser importante pensar neles de alguma forma, como eu vou apresentar aqui. E caso surjam algumas dúvidas ao longo do processo sobre que dado guardar, o que é importante, o que é mais ou menos relevante, pode ser interessante usar as ferramentas de diretrizes de relato. Por exemplo, a gente tem o Prisma para revisões sistemáticas e meta-análises. Vai ter uma aula específica sobre essa ferramenta lá no final do curso, já que ela é uma ferramenta específica para auxiliar na produção do relato final, do relatório final, na escrita do artigo, por exemplo, para que você faça isso de forma mais transparente possível. Mas pode ser útil também já começar a pensar nisso no início do projeto, e o curso pode ser visto de alguma forma cíclica, né, de uma certa forma, em que coisas que a gente viu lá no final vão auxiliar o início do desenvolvimento do projeto. E como um exemplo que eu coloquei aqui, dentro dessas diretrizes, quando fala sobre como você vai relatar a busca, eles dizem que é importante guardar a data em que cada fonte foi consultada. E essa é uma informação fácil de se perder ao longo do projeto, né? Você salva o arquivo, às vezes faz edições, e a data que está salva ali no sistema não é necessariamente a data que você fez a busca. É uma informação fácil de se perder. A gente já sabendo que ela é importante, a gente pode criar um mecanismo de guardar essa informação. Chegando finalmente, então, nos princípios gerais. Começar a falar primeiro sobre os metadados. Então, quer dizer, o que são metadados? São informações sobre o próprio dado, né? Dados sobre o próprio dado. Porque para cada dado gerado, é importante a gente ter informações sobre ele que vão nos facilitar entender melhor aquele dado, interpretar melhor aquele dado. Existem diretrizes formais de metadados que eu não vou tratar aqui. Esses formatos podem ficar cada vez mais complexos, dependendo do objetivo e do contexto em que eles são, para quais eles são pensados, mas para a gente manter mais simples e menos burocratizados os nossos projetos, vai ser importante a gente pensar principalmente nessas três primeiras coisas, né? O quem, quando e o como. Quer dizer, quando a gente tem um pedaço de dado, qualquer arquivo, é importante saber quem foram os pesquisadores responsáveis que participaram, né, na coleta daquele dado, na preparação daquele artigo, daquele protocolo. Quando isso foi feito, para poder também ter uma ideia do período de coleta e análise dos dados, período em que esse projeto foi realizado, e o como são as informações de metodologia, né? Como o dado foi coletado, como o protocolo foi pensado, como tudo aconteceu, vai ajudar a gente a entender melhor o próprio dado quando se quiser reaproveitar, analisar ele. No fim do projeto vai ser importante também pensar em que o metadado precisa conter o onde, quer dizer, em que contexto esse dado foi gerado, então, particularmente para a nossa colaboração, né? Vai ser interessante saber que o dado foi gerado dentro de um contexto de uma colaboração de revisões sistemáticas e meta-análises para pesquisa pré-clínica no Brasil, e pode ser importante ter informações de licença, quer dizer, o que aquela pessoa que está acessando aquele dado pode fazer com ele. Se ela pode redistribuir, reaproveitar de alguma forma, fazer algum tipo de modificação ou não, e por aí vai. E, bom, eu já dei alguns exemplos de como os dados podem se perder, e como eu falei, é bastante importante a gente estar atento às questões de acesso aos dados. Num projeto colaborativo, isso é mais difícil de garantir, principalmente quando a gente está à distância, que todas as pessoas tenham acesso a todos os dados a qualquer momento, né? Cada um vai ter o seu próprio horário de trabalho, cada um vai ter o seu próprio tempo disponível para esse projeto em particular, então é importante que tudo esteja disponível para todo mundo a qualquer hora. Nossa recomendação geral aqui é que o armazenamento em nuvem é o ideal, então existem essas ferramentas como o Google Drive, Dropbox, em que você consegue trabalhar no seu próprio computador, ter os arquivos salvos numa pasta que automaticamente faz a atualização para a nuvem. Se alguma coisa acontecer localmente, né, derrubou uma água, quebrou o computador, aconteceu qualquer coisa, o arquivo é facilmente recuperado em outro lugar. Ainda assim, essas plataformas podem falhar às vezes e pode ser importante ter backups adicionais.
Um exemplo, uma sugestão que a gente pode dar aqui é que num projeto você eleja uma ou duas pessoas que façam downloads semanais para os seus próprios computadores ou para algum outro serviço de nuvens, que aí a gente tem, pelo menos diminui a chance de que tudo vai dar errado ao mesmo tempo e alguma coisa a gente consiga recuperar e não perder muita informação. Esses serviços de ferramenta em nuvem também já permitem a questão do acesso da equipe, né? Então, no momento que você está trabalhando no seu computador, e não precisa lembrar de enviar, mandar um e-mail para todo mundo com a versão mais atualizada do arquivo, e as pessoas podem se perder em que e-mail recebeu, qual é a versão mais atualizada. Na nuvem vai estar lá. Além dessa questão do armazenamento, quando a gente fala em trabalhar em equipe, outras questões também vão ser importantes. Então, por exemplo, a gente não quer passar meia hora abrindo cada pasta para tentar achar aquele protocolo, aquela tabela, enfim. Não existem soluções que possam ser universalmente úteis ou aplicáveis, né? Uma sugestão bem geral aqui é que se pense no projeto um tipo de hierarquia para o projeto, né? Então, você pensa que dentro do projeto você tem essas etapas, essas grandes etapas, como a gente estruturou o curso, a elaboração do protocolo, as buscas, o processo de screening, seleção dos artigos, extração e análise. Dentro de algumas etapas, pode ser interessante quebrar em subpastas, em subetapas também, caso seja uma etapa muito longa, caso seja uma etapa que envolve tarefas um pouco diferentes ou com objetivos um pouco diferentes, e por aí vai. E aí, nessas pastas e nesses arquivos, vai ser importante pensar nos nomes, né? Para você também não precisar ficar abrindo cada arquivo para procurar qual é aquele protocolo exatamente que você estava querendo dizer, ou aquela ata de reunião, e por aí vai. Existem diversas recomendações, diversos conjuntos de recomendações, conjuntos de regras para como nomear arquivos, e, de novo, a gente não quer ser excessivamente burocrático ou cheio de regras aqui, mas tem algumas recomendações que podem ser úteis. Então, manter os nomes consistentes, ser um nome bastante descritivo e, dependendo do objetivo do projeto, dependendo do objetivo do arquivo, como o seu grupo se organiza, algumas questões vão ser mais importantes do que outras, mas de forma mais geral possível, é que os nomes devem ser claros e lógicos e pensem neles como com o ponto de vista de que não são vocês que vão procurar ele depois. Então, qualquer pessoa que abra aquela pasta tem que saber achar onde está o resumo, onde está o protocolo, onde está cada coisa. E isso vai ser importante também quando a gente pensa dentro dos próprios arquivos de dados, quando você pensa em nomes de variáveis, por exemplo. E aí você não quer usar letras ou abreviações e acrônimos que ninguém vai saber o que é e que talvez você mesmo se esqueça depois. Então, usar nomes claros, lógicos e descritivos é, de novo, bastante importante. Se não for possível ter um nome completamente descritivo da variável ou do arquivo, pode ser legal pensar em criar um índice ou um dicionário de variáveis em que você vai ter aquele nome curto, a descrição mais completa, onde ele está, o que ele inclui e por aí vai. E por fim, quando a gente fala em um projeto colaborativo, a gente deve ter etapas em que várias pessoas vão estar trabalhando em um mesmo processo, em um mesmo arquivo, e vai ser importante ter um controle de alterações e um controle de versões, saber o que é o arquivo mais recente no qual você pode começar a trabalhar naquele momento que você tem disponível, por exemplo. Então, alguns desses serviços de armazenamento em nuvem que eu mencionei têm suas próprias ferramentas de controle de versões, mas diferentes serviços vão ter diferentes limitações. No geral, eles não guardam as versões antigas para sempre, então, quer dizer, tem algum tipo de limite de tempo em que essas versões ficam armazenadas. E se você não está familiarizado com aquele serviço em particular, pode ser confuso de recuperar, e cada um vai ter um sistema diferente de como se recuperar essas versões. Então, mais seguro, mais geral, é seguir pela regra de nunca deletar um arquivo. E se você sempre que possível, usar as funções de revisão ou comentários. Isso é possível geralmente nos arquivos de texto, dependendo dos arquivos de apresentação ou de bancos de dados também. Tem algum tipo de equivalente disso, né? De uma forma que você consiga marcar
quem foi que fez aquela alteração, ou o que mudou poder acompanhar, né, o que mudou de uma versão para outra. E quando a gente for editar um arquivo, antes de começar a editar as alterações, já aproveita e salva com um novo nome, de forma que você evita também apagar alguma coisa que não era para ter apagado e acabar perdendo alguma informação ali dentro. Quando a gente fala em salvo com um novo nome, é importante pensar em que nome, e a gente volta para uma questão de nomenclatura, em que aqui vai ser importante saber, por exemplo, a ordem que as coisas estão, ou quem foi que colaborou, ou a data específica, e aqui, de novo, não tem nenhum tipo de padrão que sirva ou que funcione para todo mundo. O importante é todo mundo do grupo estar ciente e seguindo o mesmo tipo de padrão, para que a gente não acabe com coisas tipo protocolo final 3, e você não sabe se o final é o que é o final 3, qual é o que está valendo, e por aí vai. Eu coloquei 2 exemplos aqui de sistemas de organização que podem funcionar para diferentes tamanhos, ou diferentes propostas, ou diferentes etapas de um projeto. Então, por exemplo, pode ser que você esteja trabalhando nesse protocolo ao longo de pouco tempo, então a data não é necessariamente importante para você, a ordem é, e você tem pouca gente trabalhando naquele arquivo ao mesmo tempo, então é importante, de repente, acompanhar quem é que fez cada versão. E aqui, então, por exemplo, você tem uma primeira versão criada por uma determinada pessoa que foi responsável, passou para mim, fiz revisões, sugestões, edições. Essa pessoa responsável pelo arquivo passou então a revisar as minhas revisões, decidiu o que incorporar ou não, criou uma versão 2, passou para a próxima pessoa do projeto revisar, por aí vai. Em outros casos, pode ser que isso seja menos relevante, saber quem é que foi que colaborou em cada versão exatamente, mas pode ser mais importante saber a ordem que as coisas aconteceram, ou a data específica em que você trabalhou naquele arquivo, que outra pessoa ia trabalhar naquele arquivo. E quando a gente vai incluir data, é interessante colocar nesse formato ano, mês, dia, porque no momento que você organiza por nome, por ordem alfabética, você também já está organizando por ordem cronológica e facilmente encontra qual é a versão mais recente. Você pode continuar trabalhando a partir dali, por exemplo. É importante lembrar que no nosso contexto, na colaboração Brisa, o conceito de ciência aberta é um valor importante para a gente, então a gente gostaria que todos os dados dos projetos fossem compartilhados, pelo menos em algum nível. Então, toda essa organização vai facilitar para que quando chegue nesse momento, você não precise colocar mais energia e mais tempo em tornar as coisas abertas, isso já vai estar muito mais facilitado para você. Eu deixei aqui um slide com algumas sugestões de leituras adicionais, se quiserem entrar em mais algum detalhe em algum desses pontos que eu coloquei. E é isso. Até a próxima.